Fala aí, galera botafoguense, mais uma vez aí trazendo conteúdo para vocês. Vamos falar hoje aí sobre esse grande jogo aí das oitavas de final da Copa do Brasil, onde o Botafogo estará enfrentando a equipe do Red Bull Bragantino no estádio Newton Santos a partir das 19 horas. Vamos falar aí sobre a provável escalação do Botafogo e vamos falar também um pouquinho sobre como é esse confronto entre Botafogo e Bragantino, tanto jogando em casa quanto jogando fora. Vamos ver quem leva a vantagem, quem tem se dado bem nesse confronto ao longo da história aí, valeu? Estaremos falando sobre isso logo depois da nossa vinheta. Então, galera, hoje, a partir das 19 horas, Botafogo e Bragantino dão início aí às oitavas de final da Copa do Brasil. O Botafogo vem de um retrospecto bom em termos de invencibilidade, já alguns jogos o Botafogo não perde, sob o comando de Carlo Ancelotti são 2 vitórias e 2 empates, e nós esperamos que esse bom retrospecto ele permaneça no jogo de hoje. Mas esperamos que esse retrospecto seja de vitória e vitória com um número razoável de gols, para que a gente possa levar a vantagem lá para a Bragança Paulista e passarmos aí para as quartas de final da Copa do Brasil. A Copa do Brasil é um título que nós ainda não conquistamos e a torcida do Botafogo, ela anseia por essa conquista. Eu, particularmente, hoje, se eu tivesse que escolher campeão brasileiro ou campeão da Copa do Brasil, eu escolheria a Copa do Brasil. Eu sei perfeitamente que o Campeonato Brasileiro, em grau de importância, ele está muito acima da Copa do Brasil. Eu sei disso. Porém, a Copa do Brasil seria um título inédito para a nossa história. Nós não temos esse troféu na nossa galeria e seria importante ganhar também a Copa do Brasil. Então, se eu pudesse escolher, hoje eu escolheria a Copa do Brasil, porque eu penso que a Copa do Brasil Deu uma melhorada na luz aí, que a luz não estava legal. Eu penso que a Copa do Brasil é um título que vai agregar muito para a história do Botafogo, certo? Então, assim, nós vamos estar falando a respeito aí do que seria a provável escalação do Botafogo para esse jogo de hoje, porque ainda não foi definido. Mas eu penso que é o que nós teríamos de melhor para apresentar hoje, dada a dificuldade de alguns atletas aí que não se encontram muito bem hoje aí no seu condicionamento técnico. Então nós vamos estar falando aí. Na minha concepção, para essa partida de hoje às 19 horas, o Botafogo deve entrar, não é uma afirmação, é uma coisa que eu acredito que aconteça, deve entrar com o John, o Matheus Ponte no lugar do Vitinho. E por que o Matheus Ponte no lugar do Vitinho? Porque o Vitinho, apesar de marcar melhor que o Matheus Ponte, ele tem apoiado muito mal. Ele não apoia de maneira efetiva, ele não tem um bom cruzamento, né, um bom passe final, ele não tem uma boa finalização. E o Matheus Ponte, nesse quesito, é melhor do que ele. E como nós necessitamos dessa vitória em casa, eu acredito que ele deve entrar com o Matheus Ponte. O Caio Pantaleão, o Barbosa e o Alex Telles, isso aí eu acho que não tem o que alterar, é isso aí mesmo. O Alan deve jogar ao lado de Marlon Freitas, né? O Alan está suspenso para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Mas para a Copa do Brasil ele está liberado, então deve ser Alan e Marlon Freitas. Eu acredito que seja essa formação ali dessa volância, né? Desses dois volantes ali para ajudar no setor defensivo. E no lugar do Savarino, eu acredito que deve entrar o Tuco Correia. Eu acho que ele deve permanecer com esse jogador. Ele fez um bom primeiro tempo diante do Corinthians. E eu acho que ele tem que ter sequência de jogos. É um jogador ainda um pouco lento. Ontem nós falávamos sobre isso na live que fizemos aí com o nosso parceiro aí, o Robson Coroa, né, nosso amigo Robinho, lá do Fogo em Foco 7. Aliás, fica aqui um convite para você. Se inscreva lá no canal do amigo, porque o canal do amigo é muito bom. Traz informações legais, então dê essa moral lá. Se inscreva aqui no nosso Central Fogo e também dê essa moral lá pro nosso amigo Robson Coroa, que tem um trabalho bacana, valeu? Então a gente falava exatamente sobre isso. Ele é um jogador um pouco lento, ele necessita de mais dinâmica, mas ele prende bem a bola. O passe curto dele é bom, parece ser uma coisa simples, mas tem muito jogador com dificuldade do passe curto. Então ele é aquele jogador que consegue dar o passe redondo para o cara progredir ao ataque. É um jogador que precisa de uma sequência. E eu acho que esse é o momento de dar sequência a ele, tendo em vista que Savarino não atravessa uma boa fase.
Savarino, que na minha concepção e de muitos, na temporada passada foi o melhor jogador do Botafogo junto com o Luiz Henrique, nessa temporada ele está muito abaixo. Eu não sei se por conta de contusões, eu não sei o que está acontecendo com o Savarino. O fato é que ele não está desenvolvendo um bom futebol nesse momento e ele precisa melhorar, porque o Botafogo depende da genialidade de Savarino. O Botafogo depende da sua criatividade, da sua finalização. Ele é um jogador muito importante para o Botafogo. Precisa estar bem física e tecnicamente, o que não está acontecendo no momento. Então eu acredito que deva entrar o Tuco Correia. Montoro é unanimidade, é absoluto, o garoto chegou e ganhou a posição, não tem como esse garoto ficar fora, é muito bom de bola, reafirmo aqui, na minha concepção, vai ser melhor do que Almada. O Arthur, que se recuperou aí dessa virose, aí, desse resfriado aí, parece que vai para jogo, e o Arthur Cabral é o nosso centroavante, é o cara que, tem feito os gols, e também não temos outro para a posição. Hoje o Arthur Cabral está absoluto. Se ele não puder jogar, o Botafogo está numa situação complicada. O Botafogo precisa de mais um atacante de área, porque em algum momento o Arthur Cabral vai ficar fora. E aí nós não teríamos esse homem de finalização. Então eu acho que a escalação seria essa, né? O John, Matheus Ponte, Caio Pantaleão, Barbosa, Alex Telles, Alan, Marlon Freitas, Tuco Correia e Montoro, Arthur pela direita e o Arthur Cabral como o nosso homem de gol, o nosso centroavante, certo? Vamos falar agora para vocês sobre a história desse confronto entre Botafogo e Bragantino. Quantas vezes esses times se enfrentaram e quem é que leva a vantagem, né? Em toda a história do Botafogo e Bragantino, as equipes jogaram 28 vezes. O Botafogo leva ampla vantagem. O Botafogo venceu 12 vezes, foram 8 empates e o Bragantino venceu 8. Então o Botafogo leva vantagem. Nós dissemos ontem na live, né, que apesar do Bragantino estar bem no campeonato, está à frente do Botafogo, está na 5ª posição, mas com 2 jogos a mais que o Botafogo e apenas 1 ponto de diferença. Então, em pontos perdidos, o Bragantino está pior que o Botafogo. Mas está fazendo uma boa campanha. Eu não acredito que o Bragantino vá segurar essa campanha, até porque os resultados negativos já começaram a surgir, né? Eu não acredito que o Bragantino vá manter essa posição, essa colocação no campeonato, não acredito. Acho que o Bragantino vai cair muito, eu calculo aí de 10 para baixo, é minha opinião. Não vai aguentar segurar essa batida até o final. E o Botafogo tem totais condições de vencer esse jogo. Então, assim, em 28 jogos o Botafogo venceu 12, houveram 8 empates e 8 vitórias do Bragantino. O Botafogo jogando em casa contra o Bragantino foram 13 jogos jogando em casa. Desses 13 jogos o Botafogo venceu 8. Foram 4 vitórias para o Bragantino e 1 empate apenas. Ou seja, ampla vantagem do Botafogo jogando em casa. E jogando lá no Nabi Abichedi ou em qualquer outro estádio de São Paulo, foram 15 jogos. O Botafogo venceu 4, perdeu 4 e foram 7 empates. Ou seja, gente, o Botafogo leva vantagem sobre o Bragantino. E hoje o Botafogo precisa fazer valer essa vantagem. Precisamos ter um resultado até elástico para poder chegarmos tranquilos lá em Bragança Paulista, para passarmos aí para a tão sonhada quarta de final, que há 3 anos nós não conseguimos, né? 22, 23 e 24, nós fomos eliminados exatamente nessa fase que estamos hoje. Eu penso que é o momento do Botafogo vencer, chegar às quartas de final e, se Deus quiser, ao tão sonhado título da Copa do Brasil. Galera, se você chegou até aqui, dê essa moral pra gente, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva no canal. Quando você deixa seu like, quando você deixa seu comentário, o YouTube entende que o nosso conteúdo é bom, é agradável e a galera, tem interesse. E aí eles vão, jogando para frente o nosso canal, vão jogando para frente o nosso vídeo e isso é muito bom para o crescimento. Falta muito pouco para chegarmos ao 1.400. Se você der essa moral pra gente, a gente chega lá. Valeu? Forte abraço, tamo juntos e até a próxima.